Durante as negociações para assumir o comando da seleção brasileira, o técnico italiano Carlo Ancelotti fez uma videochamada com Neymar para entender de perto a situação do craque. O papo foi informal e leve, sem promessas, mas com Ancelotti deixando claro: Neymar será uma peça importante até a Copa do Mundo. O objetivo da conversa foi simples: conhecer as condições do jogador e alinhar expectativas, mostrando que, apesar do tom descontraído, o novo treinador já está de olho no futuro da seleção e quer contar com o camisa 10 nesse novo ciclo. Vai ter um amistoso entre a seleção brasileira e o Real Madrid. Sim, teremos uma partida entre Real Madrid versus Brasil. Isso faz parte do acordo entre Ancelotti e CBF, já que, como eu disse pra vocês anteriormente, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, teria ajudado a seleção brasileira nas negociações com Ancelotti. De acordo, portanto, com o jornal O Globo, acordo entre Ancelotti e CBF consta a realização de um amistoso entre a seleção brasileira e o Real Madrid. E esse amistoso deve acontecer após as eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, tivemos outras informações, como por exemplo, Neymar teve papel fundamental na contratação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Foi através de seu pai, Neymar da Silva Santos, que Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, conheceu o empresário Diego Fernandes, responsável pela contratação do treinador italiano. Ou seja, rapaziada, foi uma grande operação nos bastidores para que o treinador italiano fosse anunciado como novo técnico da seleção brasileira. E obviamente o Neymar, que não queria de jeito nenhum Jorge Jesus na seleção brasileira, ajudou e foi fundamental na negociação com o Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ligou para Casemiro e para o Neymar, e provavelmente serão eles os pilares da seleção de Ancelotti. Quem traz essa notícia é o GE, o portal do GE. E bom, a informação é de que durante as negociações para ser técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti teria ligado tanto para o Neymar quanto para o Casemiro. Aliás, já vai me seguindo para mais notícias e informações do futebol. O Neymar seria uma ligação para saber qual que é a condição física atualmente do jogador, do camisa 10. Teria sido uma conversa com um tom mais leve e descontraído, não prometendo nada, mas se tá ligando é porque alguma coisa quer, né? Já o outro é o próprio Casemiro, o qual já trabalhou com Carlo Ancelotti no Real Madrid e atualmente está no Manchester United. Existe sim uma relação muito grande entre os dois e até mesmo o Carlo Ancelotti adora o futebol praticado pelo Casemiro. Essa contratação do Carlo Ancelotti, para mim, é uma das maiores. E aí, quem sabe, a gente pode ter um treinador que tem um entendimento que ele é muito maior que os jogadores. Porque de qualquer jogador que for convocado para a seleção brasileira, até o Neymar, o Carlo Ancelotti é maior que o Neymar. Eu tô indignado, truta. Os caras, tudo que acontece envolvendo futebol brasileiro, os caras ligam pro Neymar. Truta. Os caras ligam pro Neymar, velho. O Neymar não tá jogando. Cara, isso é a maior prova de que o futebol brasileiro precisa se reinventar. Tudo que acontece envolvendo bastidor hoje em dia, o Fefon, que é muito bem formado, vem e fala: ah, ligaram pro Neymar. Ah, o Santos trocou de técnico, ligaram pro Neymar. Ah, a CBF vai mudar de presidente, ligaram pro Neymar. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar pra realidade. O Brasil precisa pensar nas possibilidades de atuar sem o Neymar. Hoje o Neymar joga menos do que dentro de campo. Mas o Neymar talvez nem seja titular com ele, O Neymar hoje é um cara que ele não se faz presente, ele não se faz por onde essas ligações, essa esperança toda. Neymar, se ele tivesse passado ou estivesse passando por uma lesão, tivesse tido uma carreira nos últimos anos consolidada, tranquilo, beleza, você jogar todas as expectativas do cara. Agora, o fim da picada, o Brasil, maior seleção em termos de títulos, fica o tempo inteiro na dependência de Neymar. O Neymar é o principal jogador que a gente tem aqui. Ele é o principal jogador que a gente tem aqui. Se o Neymar tiver em condições, não precisa ser titular todo jogo, mas se ele tiver em condições de entrar durante o jogo, ele vai fazer muita diferença. A verdade é essa. A pessoa que fala de Neymar hoje, tanto na seleção quanto no Santos, tá chamando o torcedor de idiota, com todo o respeito. Quem é melhor que o Neymar hoje? O Neymar não joga. Se ele jogar, quem é melhor que ele? Se jogar, se minha mãe tivesse barba, eu tinha dois pais. Jogadores do ataque melhores que o Neymar. Se minha mãe tivesse barba, eu tinha dois pais. O Neymar hoje não joga. O Neymar não joga. É o fim da picada pegar o telefone do Ancelotti, tem duas ligações pra fazer. Liga pro Neymar. O Neymar não joga, velho. Ele quis saber da recuperação. O Neymar é um cara que pode ajudar. Ele não precisa ser titular, mas se ele entrar num jogo difícil, ele pode ajudar. Vou dar minha opinião sobre o Neymar. O Neymar está sendo tratado pelo Luiz Alberto Rozan, que eu conheço muito bem, já
É um cara super profissional. A gente falou aqui a semana passada das horas de tratamento que o Neymar está tendo. O Luiz Alberto Rozan é um cara que ele gosta de tratar o jogador para que o jogador volte e não tenha mais lesão. Volte treinando e jogando bem. O que o Fefon falou é uma verdade. O Neymar bem, não tem ninguém melhor que o Neymar aqui no Brasil. Concordo. Tá certo? E ele sendo tratado pelo Rozan, que eu conheço muito bem, Rozan, é fera. Então ele vai voltar bem. E ele voltando bem, essa ligação do Ancelotti para o Neymar foi em relação a isso. Foi para saber como é que o Neymar tá em relação à sua lesão. Mas o Neymar voltando, é lógico que ele é um cara muito importante para a seleção. E agora com o Ancelotti, tem que ver se a seleção brasileira, se as pessoas que estão na seleção brasileira, vai chegar o seguinte, vai falar, Ancelotti, essa chave é sua. Comanda o futebol brasileiro, porque da política comanda nós. Porque é o que a gente vê e viu ultimamente que não teve. Teve muitas interferências de fora. Exato. Por quê? Porque os treinadores que lá estavam não tinham tanta moral quanto o Ancelotti. E o Ancelotti chegando, ele vai se opor a isso? Ou ele vai ser, tá bom, tá tudo certo. Convoca fulano, convoca Beltrano, Ancelotti tem que fazer isso, Ancelotti tem que fazer aquilo. Então eu acho que na seleção brasileira você tinha que ter caras. Ancelotti é um cara que não fala português, mas tinha que ter cara como Cafu, como Ricardo Rocha, caras que ganharam na seleção brasileira, entendem da seleção brasileira e podem dar esse suporte para o Ancelotti. O Ancelotti já conversou com o Neymar e o Casemiro, hein? Com o Neymar, o papo foi por videochamada e durante as negociações com a CBF. A conversa foi informal, leve e sem promessas, mas com o Ancelotti deixando claro a importância do craque até a Copa do Mundo de 2026. Casemiro tem grandes chances de voltar à seleção brasileira. O italiano manifestou o desejo de contar com o volante do Manchester United como uma das grandes lideranças da seleção. Informação do GE, tá, gente? Acabou de sair. O Ancelotti já conversou com o Neymar e o Casemiro. A feijoada vai ser toda completa, todo mundo junto. Vou pedir aí com a revista italiana. Mas aquilo que a gente falou aqui, o Mauro César chegou a falar, né, em determinado momento, que o Casemiro poderia retornar à seleção brasileira, porque o meio de campo da seleção hoje é um problema, né? Hoje ninguém fica nesse meio de campo da seleção, não é, Ivan? Para mim, pontos fracos, principalmente o meio de campo vai ser as laterais, eu acho que vai ser o grande problema do Ancelotti. Também, as laterais são um problema. O meio de campo ainda se ajeita, tem jogadores bons. O Casemiro tem que ser chamado, pô. Claro que tem. Claro que tem. O Casemiro até pela liderança, né? O Bruno tem uma tese que eu concordo muito. Traz os caras mais rodados agora. É emergência, velho. Junto o que puder claro, aí, gente. experiente, e vambora. Em relação a ver o trabalho de base e tal, mas isso foi depois da Copa, cara. Depois. Já pensou convocar o cara de novo, né? Espírito de porco, e não classifica? Não, aí pô. Mas como ele tem um contrato até o final da Copa, ele vai lá ser observador. O observador faz um relatório pra CBF. Copa América. Porra. Agora falta só um ano pra Copa, né? Então agora esses caras têm que ir, ué. Esses caras, esse tipo de jogador agora não pode mais ficar fora. E se a gente for olhar bem, o ciclo todo, tudo bem, mas um ano só. Se a gente for olhar bem, tá tudo dentro do esquema em cima da hora, improvisado, tá com a cara... Fala assim não. Tá com uma cara boa. Alguns amigos têm que ficar preocupados, sim. Eu acho que o amigo tem que se preocupar. A coisa tá... Quando ele der a primeira baforada no charuto, o trabalho tá feito. Então o Casemiro tá nos planos e o Neymar já teve uma conversa com o Carlo Ancelotti por videochamada. E é isso, pessoal. A conversa entre Ancelotti e Neymar mostra que, mesmo sem promessas, o clima é de confiança e respeito mútuo. Agora, resta acompanhar os próximos capítulos e ver como essa parceria pode fortalecer ainda mais a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa conversa entre Ancelotti e Neymar e quais são suas expectativas para a seleção. Até a próxima!